Paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs, eu sou o diácono Juliano e professor da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Central em Araguari, na cidade de Araguari, no estado de Minas Gerais. É um prazer estar aqui novamente e hoje para ministrar a lição de número 12, que tem por título A Urgência do Discipulado, que isso faz parte do tema central desse primeiro trimestre de 2021, que estamos estudando essa revista, que tem por tema central o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Quero relembrar com os irmãos os assuntos que estudamos até hoje, para que possamos fixar na nossa mente esse aprendizado dentro desse tema geral que é tão pertinente para os dias de hoje. Nós estudamos na lição de número 1, a pessoa do Espírito Santo. Na lição 2, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Na lição 3, o batismo no Espírito Santo. Na lição 4, a atualidade dos dons espirituais. Na lição 5, fruto do Espírito, o eu crucificado. Na lição de número 6, santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Na lição de número 7, cultuando a Deus com liberdade e reverência. Na lição de número 8, comprometidos com a palavra de Deus. Na lição de número 9, vivendo o fervor espiritual. Na lição de número 10, o Senhor Jesus cura hoje. Na lição de número 11, que foi a lição passada, compromissados com a evangelização. E hoje, a lição de número 12, a urgência do discipulado. O nosso texto áureo de hoje está em Mateus 28:19, que diz: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O texto, a verdade prática, diz: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. A nossa leitura bíblica em classe está em Mateus 28:16-20 e Atos 2:42-47. Mateus 28:16-20 diz assim a palavra do Senhor: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Atos 2:42-47 diz assim a palavra do Senhor: E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo tinha a necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Glória a Deus. O autor aqui, ele traz aqui uma redação que diz o seguinte: a relação entre mestre e discípulo é o modelo bíblico do verdadeiro discipulado. Então, preste atenção. A relação mestre e discípulo é o modelo bíblico do verdadeiro discipulado, porque há uma diferença entre aluno e professor e o mestre e discípulo biblicamente respaldado pela palavra do Senhor. Ele diz o seguinte, que talvez essa relação mestre-discípulo seja vista de maneira desconfiada atualmente, pois o olhar de certa parte da sociedade moderna revela desconfiança para qualquer proposta em que, de um lado, haja alguém que ensine, do outro, alguém que imite. Talvez
este fastio, ou seja, esse sentimento de repugnância contemporâneo tem a ver com ideias pedagógicas críticas que veem uma relação de opressão entre mestre e discípulo, professor e aluno. Mas essa relação ela não é bíblica, ela pode ser até secular, mas não é bíblica, porque a relação de mestre e discípulo, biblicamente, é aquela em que há uma transformação, ou seja, como nós vimos na aula passada, a pessoa recebe a proclamação do Evangelho por meio da graça preveniente, ela conhece a Cristo, a Deus, ao Espírito Santo, ela aceita o Senhor Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador, e aí Jesus batiza essa pessoa no Espírito Santo, batismo este que é o recebimento do Espírito Santo. A pessoa recebe o Espírito Santo passa a fazer morada nessa pessoa, o corpo passa a ser templo do Espírito Santo, e ali há uma regeneração, uma mudança, e essa pessoa passa a ser nova criatura. Então isso vem de um querer, vem de um aceitar, vem de um livre-arbítrio, de uma livre escolha. Então não existe opressão, é feito de coração, é feito de amor. Aceitar a Jesus Cristo, seguir os seus mandamentos, as suas doutrinas, parte do coração, parte do querer. Pois Jesus mesmo disse que dentro da igreja haveria o joio e haveria o trigo. O trigo, o crente genuíno, o verdadeiro, isso parte do coração. Então não existe opressão na relação entre mestre e discípulo, biblicamente falando. O autor introduz dizendo o seguinte: o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é fundamental importância como base inicial na formação cristã do novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Ou seja, o novo crente, que passa agora a ser um discípulo, a igreja, onde estiver congregando, vai conduzir a melhor forma de ensinar essa pessoa, de capacitar essa pessoa. E aí, esse discípulo, ele vai conhecer a palavra de Deus e vai praticar os ensinamentos da doutrina de Cristo. E para ser um discípulo, que é diferente de ser um aluno, no momento em que sabemos que o aluno é aquele que senta para conhecer, para ouvir o professor, para ouvir o mestre, o discípulo, além de ele ouvir, ele vai imitar, ele vai praticar. Então há uma diferença entre aluno e discípulo. O aluno, ele ouve, ele conhece, ele acredita, mas ele pode não praticar. O discípulo, ele já é um praticante, ele conhece e pratica. Te pergunto, em que medida o meu caráter e o seu caráter se parece com o de Cristo? Os valores que o Senhor Jesus Cristo nos estimula a viver, será que são impossíveis de realizar? Estamos um ponto ou estamos pouco parecidos com Jesus? Nós temos que refletir nessas perguntas, porque são elas que vai nos dar o verdadeiro caráter do discípulo. Conhecer a Cristo, conhecer a sua doutrina e imitar a Cristo. Até que ponto eu e você, nós estamos imitando a Cristo? E para imitar é preciso conhecer, é preciso estudar. Então, o crente, o novo convertido, ele crê no Senhor Jesus Cristo. E aí eu te pergunto, e agora? Ele continua após crido, após ser salvo, após receber o Espírito Santo, ele continua o seu relacionamento com a família, com a sociedade, no trabalho, com as pessoas. Então agora ele precisa rever os seus conceitos, porque nova criatura ele é transformado, regenerado no poder do Espírito Santo, pelo Espírito Santo. Então segue-se uma sequência onde ele vai se preparar para ser discípulo, para aprender a palavra de Deus e para também descer as águas, receber o batismo nas águas, que é o batismo joanino. O autor, aqui no tópico de número 1, ele diz o que é discipulado. E dentro desse tópico de número 1, nós vamos ver aqui
3 subtópicos: o discípulo, a grande comissão e a educação cristã. O autor introduz dizendo o seguinte: o termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito tanto secular como também no âmbito religioso. Subtópico de número 1 do tópico 1. O discípulo. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Nós vemos nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que muitas pessoas creram em Jesus Cristo e passaram a seguir Jesus Cristo. Uma passagem aqui de Lucas 10:1 diz assim: e depois disso designou o Senhor ainda outros 70 discípulos e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2 a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Também passagem de Mateus, capítulo número 5, versículo 1 diz: e Jesus, vendo a multidão, subiu um monte e, assentados, aproximaram-se dele os seus discípulos. Aproximaram-se dele aqueles que queriam ouvir a palavra pregada e ensinada com autoridade da própria boca do Senhor Jesus Cristo. Também João 2,12 diz: depois disso desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali. Ou seja, se desceram a Cafarnaum, ele, sua mãe e seus discípulos, eles estavam seguindo Jesus Cristo. Eles creram no Senhor Jesus Cristo, aceitaram a palavra do Evangelho, se tornaram salvos, novo convertido, e agora passaram a seguir a Cristo e a imitar a Cristo e se maravilhar com as obras de Cristo, pois Cristo pregava, ensinava e também curava. E esse é uma característica forte do ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. O autor diz assim que disso segue o discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo. Ou seja, é um ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente, é aprender a doutrina de Cristo nos vários aspectos da vida, aspecto da área espiritual, emocional e social. Romanos 12,7 diz o seguinte: se é ensinar, haja dedicação no ensino. Então, aquele que é, segundo a carta que Paulo escreve aos Efésios, dentro dos dons ministeriais da igreja, o chamado do mestre, lá fala desses dons ministeriais, de 5 dons. Um dele é o de mestre ou doutor, que é o professor, que é o rabi também, como foi chamado Jesus Cristo, que é aquele que ensina. E Jesus, ele ensinava com autoridade. Então, para que haja um discipulado, tem que ter, de um lado, um mestre, uma pessoa idônea, que tenha conhecimento genuíno da palavra, doutado na palavra, e de um outro lado, alguém de coração aberto, que queira aprender e imitar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Disso se dá o discipulado. Mas, Tiago também, na sua carta, ele faz uma advertência. Tiago 3,1 diz o seguinte: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Então Tiago está dizendo que não sejais todos vós mestres, porque o juízo sobre nós seremos muito maior. Ou seja, aquele que muito é dado, muito é cobrado. Então, para se ensinar a palavra do Senhor, tem que primeiro sentar, aprender e estudar muito. Ter o chamado e a vocação para ensinar. Como eu disse, tem que ter alguém dono de um lado, um mestre, um doutor na palavra, e de outro, alguém que queira aprender. Disso se dá o discipulado. No subtópico de número 2, fala sobre a grande comissão, que é o nome dado, o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O discipulado não é uma opção, é mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que eles aprenderam. Mateus 28:20, que diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, ou seja, guardar as doutrinas,
os pontos doutrinários que Jesus ensinou. Então, a grande comissão, ela consiste nisso, naquilo que nós aprendemos na aula passada, o chamado supracultural da igreja, que é quando a igreja proclamando o evangelho, ensinando a todas as nações. Em algumas versões diz ensinar em todas as nações, outras diz fazer discípulos de todas as nações, povos, tribo, língua. O evangelho, ele chega a todas as nações, porque ele chega no poder do Espírito Santo. Então, a igreja tem esse chamado supracultural de ensinar, de fazer novos discípulos, e esses novos discípulos também gerar outros discípulos. E só há um meio de fazer discípulos. Primeiro, sentando, aprendendo as doutrinas de Cristo, e depois ensinando esse genuíno evangelho. O melhor local para isso, a maior escola teológica, é a escola bíblica dominical, que fala aqui no subtópico número 3 sobre a educação cristã. A educação cristã, o autor dá um exemplo aqui, em Atos 2,42, sobre a doutrina dos apóstolos, onde Cristo, no seu ministério terreno, ele ensinou toda a igreja, ele fez vários discípulos, esse discípulo escolheu os seus apóstolos. Após a sua ascensão ao céu, após a ascensão de Jesus Cristo, ele nos deu o Espírito Santo, e o Espírito Santo capacitou os apóstolos a ensinarem toda a igreja. Disse o Senhor Jesus Cristo: eu vou, mas vos enviarei outro Consolador, que é o Espírito Santo, e esse vos ensinará, vos lembrará todas as coisas que vos tenho ensinado, e também lhe revelará coisas. Então, no poder do Espírito Santo, os apóstolos continuaram a fazer discípulos, a ensinar, assim como Jesus ensinou e fez seus discípulos no seu ministério terreno. Jesus, ele falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais. Tudo isso o quê? Como eu disse, o estudo da palavra do Senhor, a educação cristã, ela se baseia nos ensinos da doutrina de Cristo. Nos cursos de teologia, por exemplo, ensina-se sobre Deus e Jesus, sobre o Espírito Santo, a Trindade, sobre os anjos, o homem, o pecado, a expiação, a salvação, a morte e ressurreição, sobre a vinda de Cristo, sobre a igreja e muito mais assuntos. Existem uma imensidade, uma variedade enorme de doutrinas bíblicas que devem ser ensinadas. Os cursos de teologia é uma boa opção, mas eles são limitados. Eles têm um início e têm um fim. A maior escola de teologia bíblica é a escola bíblica dominical, porque ela vai durar até a volta do Senhor Jesus Cristo. Ela não para, porque ide fazer discípulos de todas as nações, cumprir a grande comissão, é uma ordem, é um mandamento, uma obrigação da igreja do Senhor. A igreja do Senhor somos nós que cremos, nos tornamos discípulos, e precisamos fazer mais discípulos. Disso dá-se o discipulado. Disso compreende-se um conceito de discipulado. Esse chamado supracultural da igreja na grande comissão. No tópico de número 2, o autor fala sobre o tripé do discipulado. Qual que é o tripé? São 3 coisas: a palavra, a comunhão e o serviço. O autor inicia dizendo o seguinte: essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém logo após o Pentecostes, e isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares e em todas as épocas, e continua valendo atualmente. Aqui no subtópico número 1, que tem por título a palavra, como eu disse em Atos 2,42, os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, Cristo no seu ministério terreno, ele ensinou, ele escolheu os seus apóstolos, ensinou esses apóstolos, os apóstolos andaram com Jesus Cristo, aprenderam com o próprio Senhor Jesus Cristo. E quando o Senhor Jesus Cristo ascendeu aos céus, enviou o Espírito Santo, eles continuam ensinando
doutrina de Cristo. E todos aqueles que se faziam discípulos dos apóstolos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, que a doutrina dos apóstolos é a doutrina de Cristo. E nós temos que perseverar na doutrina dos apóstolos, que é o que está escrito na Bíblia, que é os ensinamentos do próprio Senhor Jesus Cristo, porque os apóstolos receberam essa revelação da palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo continuou capacitando eles durante o seu ministério terreno, até que viesse a morte de cada um deles. Nós vemos aqui no subtópico de número 2, desse tópico 2, fala sobre a comunhão. E o subtópico de número 3 fala sobre a comunhão na igreja de Jerusalém. Comunhão significa koinonia. Koinonia é o relacionamento que eu tenho com o próximo, que eu tenho com você. Koinonia não se diz comunhão somente com Deus. É uma comunhão entre eu e você. Logicamente, essa comunhão parte primeiro da onde? Parte primeiro de Deus. Quando eu creio em Jesus Cristo, o Espírito Santo me transforma. O amor de Deus, que é o amor ágape, ou HP, como se genuinamente pronuncia no grego, o amor de Deus para comigo, esse amor de Deus que está em mim, que eu manifesto ele no poder do Espírito Santo, e que me faz cumprir, por exemplo, amar ao próximo, amar, orar até pelos meus inimigos. Quem, na sua sã consciência, às vezes amaria ali alguém que te humilhasse, que te ofendesse, é difícil, mas o amor ágape de Deus, que está em nós, pelo Espírito Santo, nos faz amar o próximo. Então, a koinonia é o relacionamento entre eu e você, entre os irmãos da igreja, e ela vem de cima, porque eu tenho que ter um relacionamento com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, para que eu tenha um relacionamento, uma koinonia com o meu próximo. O subtópico de número 4 fala sobre o serviço. O serviço aqui, o autor fala o seguinte, que trata-se de um termo de significado amplo nas Escrituras Sagradas. Esse termo, visto isoladamente, quer dizer trabalho realizado para alguém ou algo seguindo as suas instruções. O autor diz o seguinte, que na igreja primitiva de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança do ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse é o serviço da igreja. A perseverança no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. O crente, ele faz as obras, as boas obras do reino de Deus, as boas obras para com o próximo, porque ele creu em Jesus Cristo, porque ele é um salvo. E isso sai do seu coração a vontade de fazer a obra. Aceitar a Cristo, ter o Espírito Santo habitado no nosso corpo, nos faz, no poder do Espírito Santo, querer fazer a obra do Senhor. No subtópico de número 3, diz assim o título, o discipulado e o crescimento da igreja. O autor em si dizendo o seguinte, a igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é ordem de Jesus para a edificação e para crescimento de cada cidadão. Então ele fala aqui primeiro sobre o crescimento espiritual. Ele diz o seguinte, aqui, o processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã, que já até comentamos sobre. Então todas as pessoas que vêm a Cristo, elas precisam ser discipuladas, para que elas se tornem nova criatura. Elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual, porque o versículo bíblico aqui, chave para esse subtópico, está em 2 Pedro 3,18, que diz,
Crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse crescimento, esse crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, ele é gradual. Aceitou a Cristo, é um novo convertido, começa o processo do discipulado, aprender a palavra do Senhor. E quanto mais tempo você passa estudando, mais tempo você passa lendo a Bíblia Sagrada, aprendendo as doutrinas de Cristo, mais se cresce espiritualmente, também com jejum e também com oração. Lembrando que nunca leia a Bíblia sem antes orar, porque foi o que Jesus Cristo disse: o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas que vos tenho ensinado e também lhe revelará coisas. Então você, antes de ler a Bíblia Sagrada, você vai orar e pedir ao Espírito Santo que lhe capacite na interpretação daquilo que você vai estar lendo, e frequentar a escola bíblica dominical, porque lá tem os mestres, os doutores, aquele que Deus chamou e tem revelado a eles a palavra, pessoas que Deus tem dado tempo para meditar e ensinar a eu, ensinar a você, e é aquilo que eu estou fazendo aqui agora também, e você está me ouvindo. Deus capacita. Então, oremos antes de estudar e estudemos a palavra do Senhor. No subtópico número 2, ele fala sobre o crescimento numérico. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento também numérico. É claro que cada pessoa que se converte vai se aumentando em quantidade, vai se aumentando numericamente aí a igreja do Senhor. Pedro, quando pregou saindo do cenáculo, lá no Pentecostes, após descer do Espírito Santo, 3.000 almas se converteram ao Senhor Jesus Cristo. 3.000 pessoas de uma única vez. Então, proclame o Evangelho, ensine e faça discípulos. Quanto mais discípulos são feitos para Cristo, aumenta-se a quantidade de pessoas no reino do céu e também diminui aqueles que estão oprimidos pelo mundo, que ainda não receberam a salvação, que ainda não conheceram ao Senhor Jesus Cristo e que têm a necessidade de conhecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que cura, que liberta e que salva. No subtópico número 3, o autor fala sobre o exemplo da igreja de Antioquia da Síria. Ele fala aqui que o público da igreja de Antioquia da Síria eram gentios, e esses gentios eram gregos. Os apóstolos de Jerusalém, eles enviaram Barnabé para discipular essa igreja de Antioquia da Síria. Barnabé, quando chegou na igreja de Antioquia da Síria, ele se maravilhou com a quantidade de convertidos que tinha ali, e ele viu a necessidade de chamar um mestre, um doutor, um professor, um rabi, para ensinar aquela igreja. E logo ele foi atrás do apóstolo Paulo para poder ensinar aquela igreja, a Antioquia da Síria. Paulo foi com Barnabé à igreja de Antioquia da Síria, e ali ensinou, e aquela igreja cresceu numericamente e espiritualmente, a ponto do Espírito Santo dar uma ordem a Paulo e Barnabé, selecionando esses dois servos de Deus para eles cumprir a grande comissão, o chamado supracultural da igreja, e de fazer discípulos de todas as nações, enviando eles na maior obra missionária de grande impacto ali naquela época, pregando na Ásia e também na Europa, no poder do Espírito Santo. E para concluir a nossa aula de hoje, o autor diz o seguinte: Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia, que é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Que possamos entender que dentro da igreja do Senhor, dentro dos templos, tem os nossos mestres, doutores, nossos pastores, que foram chamados e vocacionados para essa obra e que dedicam tempo da sua vida para estudar a palavra e nos ensinar a palavra do Senhor. Que possamos ser verdadeiros discípulos, sentar para ouvir e depois ensinar para fazer novos discípulos, aumentando assim
a seara do Senhor, cumprindo a grande comissão, o chamado supracultural da igreja. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.